Olá, amantes do cinema e do caos cinematográfico. Vocês já sentiram aquela vergonha alheia, aquela dor no coração enquanto assistiam a um filme? Aquela sensação de quem aprovou isso? Pois é, a gente também. Nos últimos anos, Hollywood nos brindou com algumas obras-primas, e com outras, bem, que nos fizeram questionar o sentido da vida, ou pelo menos o sentido do dinheiro gasto em ingressos. Hoje, vamos mergulhar no abismo da mediocridade, no Olimpo do patético. Preparem-se para a lista que vai do hilário ao inacreditável. O top 10 dos filmes mais ridículos dos últimos anos. Acredite, você vai rir, vai chorar, de rir. E talvez até se perguntar se os diretores e roteiristas estavam de sacanagem com a gente. E o melhor, para cada desastre cinematográfico, uma curiosidade que vai te deixar de queixo caído. Bora descobrir quais foram essas pérolas que nos atormentaram e entretiveram de um jeito que só o ridículo consegue? O top 10 dos absurdos cinematográficos. 10. Cats, 2019. Abrindo nossa lista com patinhas de seda e muito CGI estranho, temos Cats. A adaptação do aclamado musical da Broadway prometia encantar, mas entregou uma experiência que beirava o pesadelo felino. Você consegue dormir depois de ver aquilo? Curiosidade. Logo após o lançamento, a Universal Pictures teve que enviar uma versão atualizada do filme para os cinemas com efeitos visuais melhorados, porque o público estava reclamando horrores do visual dos gatos. Imagina a correria no pós-produção. 9. Morbius, 2022. Do universo da Marvel, mas com uma pegada bem diferente, apresento Morbius. O que era para ser um filme de super-herói sombrio e complexo virou uma piada na internet. É quase impressionante como eles conseguiram errar tanto. Curiosidade. O filme foi tão mal recebido que, depois de virar meme, a Sony relançou-o nos cinemas, esperando que o hype dos memes se traduzisse em bilheteria. Spoiler, não rolou, e o filme fracassou de novo. 8. Hellboy, 2019. Mais um reboot que ninguém pediu e que, francamente, ninguém entendeu. O Hellboy, de 2019, tentou ser sombrio e violento, mas entregou um roteiro bagunçado e efeitos especiais de dar dó. Saudades do Guillermo del Toro. Curiosidade. O filme teve tantos problemas de bastidores, incluindo brigas entre o diretor e os produtores, que o ator David Harbour, o Hellboy, admitiu publicamente que o processo foi muito difícil e que ele não acha que o filme foi bem sucedido. 7. Fantasy Island, 2020. Transformar uma série clássica de fantasia em um filme de terror genérico? Sim, eles fizeram isso com A Ilha da Fantasia. O resultado é uma bagunça sem pé nem cabeça que não assusta e nem diverte. Curiosidade. Apesar das péssimas críticas e do fracasso de público, o filme foi feito com um orçamento tão baixo, cerca de 7 milhões de dólares, que ele conseguiu se pagar. Ou seja, por mais ridículo que seja, alguém lucrou com isso. 6. Dolittle, 2020. Robert Downey Jr., pós-Homem de Ferro, falando com animais. A premissa parecia divertida, certo? Errado. Dolittle foi um desastre caro, com um roteiro fraco, piadas sem graça e um CGI que, para um filme com um orçamento gigantesco, era simplesmente embaraçoso. Curiosidade, o filme teve refilmagens extensas e várias mudanças de diretores, o que inflou o orçamento para impressionantes 175 milhões de dólares. É mais caro que muitos filmes de super-heróis. 5. Artemis Fowl, 2020. Da Disney, esperávamos magia e aventura. Ganhamos Artemis Fowl, uma adaptação confusa e sem alma do popular livro. A história foi totalmente descaracterizada e o que sobrou foi um roteiro que parecia ter sido escrito às pressas e sem carinho. Curiosidade.
Originalmente, o filme seria lançado nos cinemas, mas por causa da pandemia e das péssimas projeções, a Disney o jogou direto no Disney Plus. Um claro sinal de que nem eles estavam confiantes no resultado final. 4. The Grudge, 2020. Por que Hollywood insiste em refazer filmes de terror clássicos e estragá-los? O Grito de 2020 é a prova de que nem todo remake é necessário. Sem tensão, sem sustos e com uma história que não prende, é mais irritante do que assustador. Curiosidade. O diretor Nicolas Pesce revelou que a versão original do filme era ainda mais sombria e violenta, mas a produtora pediu cortes e mudanças para torná-lo mais comercial. O que nos faz pensar? O que eles tinham antes era pior que isso. 3. Madame Web, 2024. Chegando perto do pódio da vergonha, temos Madame Web. Mais uma tentativa do universo Sony-Marvel, que resultou em um roteiro clichê, atuações questionáveis e um show de horrores de frases de efeito que viraram memes. A gente ainda não superou o Riding into the Sunset. Curiosidade. O filme teve uma das piores recepções para um filme de super-herói na história recente, com críticas que chamavam de sem alma, sem sentido e um completo desperdício de tempo. Até a estrela Dakota Johnson parecia meio perdida nas entrevistas de divulgação. 2. O Beco do Pesadelo, 2021. O quê? Peraí, esse é bom? Ah, não, é o Rei Leão, 2019. Quase que a gente comete um erro grave aqui. O segundo lugar da nossa lista não é o aclamado O Beco do Pesadelo, mas sim o Rei Leão, 2019. Sim, a versão live action da Disney. Por que está aqui? Porque apesar dos visuais deslumbrantes, ele sacrificou toda a emoção e expressividade dos personagens originais em nome do realismo. É um documentário da National Geographic, com as falas do Rei Leão. Cadê a alma? Curiosidade. Apesar de ter sido um sucesso de bilheteria, o diretor Jon Favreau admitiu que a equipe de animação teve que usar referências de animais reais para capturar seus movimentos, e isso limitou a capacidade de expressar emoções humanas. Ou seja, eles escolheram o realismo em detrimento da emoção, e isso custou caro para muitos fãs. 1. O pior de todos. Mulan, 2020. E o grande campeão da nossa lista, o filme que conseguiu a proeza de ser tão ridículo a ponto de nos deixar sem palavras. Mulan, 2020. A Disney, de novo, conseguiu destruir uma animação clássica, trocando músicas icônicas por uma tentativa falha de ser um épico de guerra sério. Cadê o Mushu? Cadê as músicas? Cadê a emoção? Simplesmente não tem. Foi uma adaptação tão vazia que chegou a ser ofensiva para os fãs do original. Curiosidade. Além de ser amplamente criticado pela falta de Mushu e das músicas, o filme gerou uma enorme controvérsia política e de direitos humanos por ter filmado em uma província chinesa com histórico de abusos e por ter agradecido a agências governamentais chinesas nos créditos finais. Um desastre em várias frentes. Ufa! Sobrevivemos a essa jornada pelo lado mais peculiar do cinema recente. É incrível como Hollywood, mesmo com orçamentos gigantes e estrelas de primeira, consegue nos entregar algumas experiências tão, mas tão memoráveis por seus motivos errados. E aí, vocês concordam com a nossa lista? Sentiram falta de algum filme que te fez querer arrancar os cabelos? Deixem aqui nos comentários qual o filme mais ridículo que vocês viram nos últimos anos e qual foi a sua reação. Adoraríamos saber a sua opinião. Se você curtiu essa viagem pelo mundo do bizarro cinematográfico, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais conteúdos como esse e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e que a força e o bom senso estejam com vocês na hora de escolher seu próximo filme.